Fala pessoal, tranquilo com vocês? Olha só, vamos dividir essa resolução da lista em duas ou três partes, tá bom? Já de início aqui, baseado naquilo que foi ensinado na aula explicativa 1 e 2 sobre óptica geométrica, somente a primeira parte teórica, você tem o seguinte, né? Falando sobre todos os princípios e algumas coisas relacionadas a fontes de luz. Aqui na primeira questão você já vê o seguinte: uma sala é iluminada por uma única fonte de luz. Nós temos dois tipos de fonte, quando ela pode ser pontual ou quando ela é extensa. Olha o que diz a questão: a sombra de um objeto projetada na parede apresenta uma região de penumbra. E aí você tem que saber que só quem cria uma penumbra são fontes extensas, aquelas que estão próximas, tá bom? Tá ok? Então, para que tenha penumbra, a fonte tem que ser extensa e não pontual. Então, tá aqui, ó. Esta observação permite concluir que a fonte de luz tem dimensões maiores que as do objeto? Não. Tem dimensões menores que as do objeto? Também não. Não é elétrica? Pelo amor de Deus, não é? Não é monocromática? Não é pontual. Tá bom? A resposta é a letra E. Quando ela diz assim, não é pontual, ela está dizendo que ela é, então, extensa, tá bom? Uma elimina a outra. Quando eu digo que ela não é pontual, significa dizer que ela é extensa. É uma questão de pegadinha até. Aqui na questão número 2, diz assim, com relação aos eclipses, está correta a afirmativa, né? São fenômenos celestes de desaparecimento total ou parcial de uma estrela, temporariamente por interposição do Sol. Está dizendo que o Sol fica no meio. Isso é incorreto. O Sol está sempre em uma das extremidades. Quem vai ficar alternando aqui é a Terra ou a Lua. Tá bom? Então, a afirmativa 1 é falsa. 2. Quando a Lua está alinhada entre o Sol e a Terra, a Lua está no meio, dá-se eclipse do Sol. Perfeitamente. O Sol se esconde atrás da Lua e é projetado na Terra a sombra, não é? Pois a sombra da Lua se projeta na Terra, ocorrendo a ocultação parcial ou total do Sol. Verdade. Ok, a 1 é totalmente verdadeira. A 2, não é? A 3 agora. O eclipse da Lua ocorre quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua. Também é verdade. Com esse alinhamento, a sombra da Terra se projeta na Lua, tornando-a invisível. Ou seja, a Lua torna-se invisível porque ela está na sombra da Terra. Ela não vai aparecer. Então, afirmativa 2 e 3, né? Letra D. Tá bom assim? Tranquilo? Questão de número 3. Muito fácil a questão de número 3. Diz assim, no instante T0, ou seja, naquele momento, naquele instante, a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol. No caso, eu estou tendo ali um eclipse do Sol, tá certo? 3 observadores, P, S e I, se encontram na superfície da Terra, todos no hemisfério voltado para o Sol, respectivamente as regiões de penumbra, de sombra e na região iluminada, ou seja, P está na penumbra, o S está na sombra e o I está na região iluminada. Assim, no instante T0, ou seja, nesse mesmo instante, o S observa um eclipse total? Sim, porque ele está na sombra, não é? P, observa um eclipse parcial? Sim. E o I não percebe esse eclipse do Sol perfeitamente. Tranquilo? Sem problema. Questão 3, letra A. Questão de número 4 diz assim, o efeito das fases da Lua pode ser atribuído essencialmente às fases da Lua. Como é que eu começo a perceber as fases da Lua quando aparece somente uma parte da Lua? Porque ela está recebendo, não é, a sombra da Terra. Então, não tem nem o que pensar muito aqui, ó. Eu expliquei já respondendo praticamente. Então, é a sombra da Terra que fica sobre a Lua e aí nós vamos vendo a formação das fases da Lua. A questão de número 5, para a gente terminar essa primeira parte, diz assim, uma questão do Enem 2015, entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen, né, escreveu sua principal obra, o Livro da Óptica, que com base nos experimentos
explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica. Por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em tecido utilizado como anteparo. Você está vendo aqui, ó, aqui estaria o objeto, a propagação retilínea da luz passa num orifício aqui na tenda e é projetada em um anteparo que é um lençol pendurado, aqui ele chama de anteparo, tá? Então, a formação da imagem atravessa aqui o orifício e é formada a imagem de ponta cabeça, certo? Então, está explicada a imagem. Foi muito famosa essa questão aqui do Enem, aparecem muitos livros. Então, se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao ou a. Nesse caso, é a retina, tá certo? Você tem que ter um certo conhecimento de biologia e das ciências biológicas, mas quando você entra para fazer um exame, né, no oftalmologista, aparece alguns quadros lá, a figura do olho, pupila, retina, tudo direitinho, e a imagem é formada na retina. A imagem é formada na retina. A pupila, ela determina a quantidade de luz que passa e entra o olho ou pelo olho até chegar à retina. A imagem é formada na retina. Ok? Tranquilo? Vamos lá para a parte de número 2.